A superfície do oceano parece um espelho infinito, refletindo o céu em tons de azul sereno. Mas e se, sob essa calmaria, algo nos observa de volta? Não com olhos que piscam à luz do sol, mas com uma paciência eterna, escondida nas sombras que o mundo acima ignora. O mar guarda segredos que não foram feitos para serem desenterrados. E agora vamos descer, lentamente, como se o próprio oceano nos convidasse para uma jornada que ele sabe que não poderemos completar. Imagine o início dessa descida. Um pequeno submersível, frágil como uma folha ao vento, corta as ondas com um zumbido baixo, quase inaudível. Dentro dele, um explorador solitário observa os monitores piscarem, o coração batendo no ritmo das bolhas que sobem à superfície. A luz do dia ainda banha o casco, dourada e acolhedora, como um último adeus. O oceano aqui é vivo, vibrante. Peixes prateados dançam em cardumes, algas balançam como véus esvoaçantes, e o sol penetra a água em feixes que dançam como dedos de luz. É bonito, de um jeito que engana. Um paraíso que esconde garras afiadas, mas à medida que o submersível mergulha, o azul claro dá lugar a um tom mais profundo, quase violeta. A luz começa a enfraquecer, não de repente, mas como um crepúsculo que se arrasta. Cada metro descido rouba um pouco mais do brilho, transformando o mundo em um véu semi-transparente. O explorador ajusta os faróis, feixes brancos que cortam a água como lâminas, revelando formas que se movem ao longe. Corais se erguem como torres antigas, cobertos de musgo que parece pulsar levemente, como se respirassem. Aqui, a vida ainda pulsa com energia. Polvos se escondem em fendas, seus tentáculos se contorcendo em sombras dançantes. É um reino de maravilhas, onde o silêncio é quebrado apenas pelo eco distante de correntes suaves. No entanto, sinta a mudança sutil. A pressão aumenta, invisível mas implacável, apertando o casco como mãos frias e firmes. O ar dentro do submersível fica mais pesado, e o explorador sente o peito comprimir, como se o mar já o avisasse. Você não pertence aqui. A luz do sol agora é um mero sussurro, filtrada através de camadas de água que engolem o calor. O azul se aprofunda em índigo, e as formas ao redor perdem contornos nítidos. O que era vivo e colorido agora parece etéreo, flutuante em um vazio que se expande. Peixes raros passam, com olhos grandes e vazios, adaptados a uma escuridão que ainda não chegou por completo. Eles não olham para o submersível, ou talvez sim, de um jeito que não podemos compreender. Mais abaixo, a descida acelera o desconforto. Os faróis lutam para iluminar, e o que revelam é menos acolhedor. O fundo começa a se insinuar, não como um leito macio de areia, mas como um labirinto de ravinas e penhascos submersos. Rochas irregulares se projetam da escuridão, cobertas de sedimentos que se agitam como poeira em um vento invisível. Aqui, o silêncio se instala de verdade. Nenhum som de ondas, nenhum canto de aves distantes. Apenas o ronco baixo dos motores e o gotejar imaginário da profundidade. O explorador verifica os instrumentos. 500 metros. 1000. O mundo da superfície é agora uma memória distante, um círculo de luz que encolhe como uma moeda no céu. E é nesse ponto que algo começa a se insinuar. Não uma visão clara, mas uma sensação. Os monitores captam ecos fracos. Formas que piscam e desaparecem nos cantos da tela. Poderia ser um peixe ou uma corrente de água fria subindo das profundezas. Mas o explorador para, o fôlego preso. Olhe para as sombras além dos faróis. Elas se movem, não como animais conhecidos, com graça ou pressa, mas com uma lentidão deliberada, como se testassem um intruso. O oceano, esse vasto ser vivo, parece pausar.
A beleza que restava, as esponjas que se erguem como flores gigantes, as medusas que flutuam como fantasmas translúcidos, agora carrega uma ameaça velada. Cada brilho é um truque da luz, cada silêncio uma espera. Pense no contraste. Acima, o mar era um manto protetor, cheio de promessas de descoberta. Aqui, ele se revela como um guardião implacável. A pressão esmaga não só o metal, mas a alma. O explorador ouve, ou acha que ouve, um ruído sutil, um clique distante, como ossos se chocando no escuro. É o som de criaturas que evoluíram para caçar na penumbra, ou algo mais. Os humanos enviaram sondas e câmeras para esses abismos, deixando para trás ecos de nossos ruídos, o zumbido de hélices, o eco de explosões distantes de testes navais. Mas o mar responde. Ele absorve tudo e devolve apenas o vazio. Desaparecimentos acontecem, submersíveis que param de transmitir, mergulhadores que nunca voltam. Não por acidente, talvez, por algo que observa, paciente, calculando. A descida continua, inexorável. Os faróis agora iluminam apenas um cone estreito e o resto é negritude absoluta. O explorador sente o frio se infiltrar, mesmo através das camadas de isolamento. O oceano não é mais um lugar, é um estado de ser, hostil e indiferente. Formas indefinidas passam perto demais. Uma silhueta alongada, olhos que refletem a luz por um instante antes de sumir. É vida, sim, mas de um tipo que não evoluiu para nós. Algo que se adapta ao esmagamento, ao frio eterno, à ausência de luz. E nesse vazio, a curiosidade humana se torna uma fraqueza. Porque descemos? Para mapear, para entender, mas e se o entendimento nos destruir? O submersível treme levemente, um tremor que não vem dos motores. A profundidade agora é de 2.000 metros e o silêncio é tão denso que parece tangível como uma cortina que envolve tudo. O explorador anota observações, mas as palavras falham. Algo se moveu novamente lá embaixo, nas bordas da visão. Não ataca, não se revela, apenas observa. Em silêncio, e o mar, esse abismo sem fim, sussurra que isso é apenas o começo. A verdadeira escuridão espera, e com ela, olhos que viram eras passarem sem piscar. A escuridão agora não é mais uma ausência, é uma presença. Ela se enrola ao redor do submersível como um manto vivo, absorvendo os feixes dos faróis e devolvendo apenas ecos fracos de luz, como memórias que se dissipam. O explorador respira devagar, o ar reciclado carregado de um cheiro metálico que lembra ferro enferrujado. 2.500 metros. O mundo lá em cima, com suas cidades barulhentas e céus claros, parece um sonho distante, irreal. Aqui, o oceano dita o ritmo, e ele é lento, opressivo, como o pulsar de um coração antigo e cansado. Os faróis varrem o vazio à frente, revelando camadas de água que se movem em correntes invisíveis, como veias pulsantes sob a pele do mar. Espaços vazios se estendem por quilômetros, interrompidos apenas por montes de sedimentos que se acumulam como cinzas de um fogo extinto. De vez em quando, uma forma surge, uma medusa colossal. Seus tentáculos se estendendo como fios de seda translúcida, flutuando em uma dança graciosa que hipnotiza. Beleza pura, pensaria alguém da superfície, mas observe mais de perto. Aqueles tentáculos não caçam por fome. Eles capturam o que passa, paralisando com um toque que queima como ácido frio. O oceano oferece vislumbres de encanto para mascarar o perigo, um truque cruel que nos atrai para mais fundo. A pressão cresce, um peso que não se vê, mas se sente em cada junta do casco, rangendo como ossos velhos sob tensão. 3.000 metros. O silêncio é absoluto agora, um vácuo que engole até o zumbido dos instrumentos. O explorador ajusta o microfone hidrofônico, captando o nada, ou quase. Um ruído surge, fraco como um sussurro em uma catedral vazia.
cliques ritmados, espaçados, como unhas arranhando metal ao longe. Podem ser camarões pistoleiros, aqueles pequenos demônios que estalam mandíbulas para atordoar presas, ou algo maior, algo que ecoa de ravinas escondidas onde a luz nunca tocou. O som para, e o silêncio retorna mais pesado, como se o mar prendesse a respiração. Pense na solidão desse lugar. O submersível é uma bolha frágil, isolada em um reino que não foi feito para olhos humanos. Acima, o oceano era um playground de cores. Aqui, ele se transforma em um labirinto de sombras, onde penhascos submersos se erguem como muralhas de um castelo afundado. Rochas vulcânicas, negras e irregulares, cobertas de bactérias que brilham fracamente, como vagalumes em uma noite sem estrelas. Vida existe, sim, mas de um tipo primordial, adaptada ao esmagamento eterno. Vermes tubulares se contorcem em fendas, filtrando o veneno da água em sustento. Éfipedes gigantes rastejam pelo fundo, seus corpos segmentados brilhando sob a luz artificial como armaduras enferrujadas. Fascinante, mortal. Um passo em falso e o vazio os engole. Mas sinta a mudança no ar, ou na água, que é tudo o mesmo agora. Os monitores piscam com anomalias. Temperaturas que caem além do esperado, correntes que mudam direção sem motivo. 4.000 metros. A escuridão é total, exceto pelo cone de luz que o submersível arrasta consigo como uma tocha em uma caverna infinita. O explorador sente um arrepio, não pelo frio que se infiltra pelas juntas, mas por algo mais sutil, uma presença. Não é paranoia, os sensores confirmam. Ecos que não combinam com o relevo conhecido. Formas que se movem nas bordas da visão periférica, silhuetas alongadas que se dissolvem quando os faróis se voltam para elas. Poderia ser um peixe abissal, daqueles com bocas cheias de dentes que se projetam como lanças, ou não. Algo que não registra como vida conhecida, que flutua com uma lentidão calculada, como se medisse o intruso. O contraste se aprofunda. Ali, no limite da zona mesopelágica, o mar ainda guarda resquícios de luz, bioluminescência que explode em pontos azuis e verdes como estrelas cadentes subaquáticas. Peixes-lanterna piscam seus apêndices luminosos, atraindo presas para emboscadas silenciosas. É um balé de luz e sombra, onde a beleza serve de isca. Mas abaixo, o vazio domina. O silêncio não é paz. É uma ameaça velada, um aviso de que o oceano observa de volta. Humanos como o explorador deixam marcas, destroços de naufrágios antigos, redes abandonadas que enredam formas desconhecidas, ecos de sonares que perturbam o repouso milenar. E o mar responde com sussurros, com movimentos que não explicamos. Desaparecimentos de equipamentos, transmissões que cortam abruptamente, como se algo as silenciasse. 5.000 metros. O submersível desce mais, o casco gemendo sob a pressão que agora equivale a montanhas inteiras empilhadas. O explorador verifica os oxigênios, os sistemas, mas os olhos voltam para as telas. Ali, no fundo do monitor, uma forma se delineia, não um peixe, não uma rocha. Uma massa alongada, imóvel, como uma sombra esticada contra o sedimento. Os faróis a tocam por um instante, revelando texturas que não se encaixam, escamas que absorvem a luz ou membranas que ondulam como respiração. Ela não se move, apenas paira. Observa. O coração do explorador acelera, ecoando no confinamento. É ilusão? Uma corrente carregando detritos? Ou algo que esperou eras nesse abismo, paciente como o tempo geológico, aguardando quem ousa perturbar o silêncio? O oceano não revela seus segredos de bom grado. Ele os guarda em camadas, cada uma mais hostil que a anterior. Aqui, a beleza é uma armadilha, o silêncio, uma sentinela. O explorador anota coordenadas, mas as mãos tremem levemente, sons voltam. Cliques mais próximos agora, um ronco baixo que vibra através da água.
Não é o motor, é outra coisa. Algo que se aproxima, testando os limites da bolha humana. E no vasto, escuro além, o mar continua sua vigília eterna, um guardião de mistérios que nos chamam e nos repelem ao mesmo tempo. A descida não para, mas a sensação cresce. Olhos invisíveis nos seguem, e eles não piscam. 6.000 metros. O submersível penetra agora o coração do abismo, onde o oceano se fecha como uma tumba viva, esmagando não só o metal, mas o próprio conceito de espaço. O explorador sente o peso em cada inspiração, como se o ar dentro da bolha se tornasse sólido, carregado de uma umidade que cheira a sal e segredos podres. Os faróis, esses fiéis companheiros, lutam contra a negritude, projetando um túnel de luz que se dissolve em poucos metros, deixando o resto como um vazio palpável, um nada que respira. Aqui, o mar não é mais água, é uma força primordial, indiferente e eterna, que moldou montanhas submersas e engoliu civilizações inteiras sem um suspiro. A descida revela um mundo de contrastes brutais. Acima, resquícios de bioluminescência ainda piscam como lanternas esquecidas. Fungos luminosos grudados em rochas que se erguem como pilares de uma catedral afogada, emitindo um brilho azulado fraco, quase poético. É uma beleza que atrai, que faz o explorador pausar por um instante, hipnotizado pela dança sutil de partículas que flutuam como poeira estelar. Mas observe o reverso. Esses pontos de luz não iluminam, eles enganam. Atrás deles, sombras se alongam, formas que se contorcem em silêncio, predadores que usam o encanto como véu para emboscadas. Um peixe abissal passa, sua boca uma caverna de dentes recurvados, o corpo translúcido, revelando órgãos que pulsam como corações expostos. Vida. Mas de um tipo que evoluiu para o horror, adaptada a um frio que congela o sangue em segundos. A pressão agora é um rugido constante, um gemido baixo, que ecoa pelo casco como o lamento de uma fera ferida. 7.000 metros. O silêncio se aprofunda, tornando-se um manto que isola tudo, nenhum eco de ondas distantes, nenhum zumbido de vida superficial. Apenas o ocasional estalo dos materiais se ajustando, como ossos se partindo no escuro. O explorador consulta os painéis, linhas de dados que dançam em verde e vermelho, mas os olhos voltam para o sonar. Ondas sonoras viajam pela água, mapeando o invisível, e o que retornam não é o relevo esperado. Ravinas se estendem como feridas abertas na crosta terrestre, abismos dentro do abismo, onde correntes frias sobem carregando sedimentos de eras passadas. Ossos fossilizados, conchas partidas, relíquias de um oceano que já foi diferente. E é nesse labirinto que a presença se torna mais insistente. Não uma visão clara, mas um sussurro na periferia. Os sensores captam variações. Uma massa que se desloca devagar, paralela ao submersível, como uma sombra que acompanha sem se aproximar. Poderia ser uma corrente térmica, um redemoinho de água densa descendo das camadas superiores. Ou não. O explorador aumenta a potência dos faróis, varrendo o vazio, e por um breve momento algo reflete. Um brilho opaco, como escamas úmidas ou uma membrana que absorve e devolve a luz de forma errada. Desaparece, mas o ar, ou o que resta dele, fica mais denso, carregado de uma eletricidade sutil, como antes de uma tempestade que nunca chega. Algo observa, não com curiosidade humana, mas com a paciência de quem esperou milênios, imóvel no sedimento, sentindo as vibrações do intruso. Pense no contraste que esse abismo impõe. A beleza surge em flashes raros, fontes hidrotermais que borbulham no fundo, jatos de água quente que nutrem ecossistemas alienígenas, tubos brancos de vermes gigantes se erguendo como chaminés de um inferno subaquático, cercados por caranguejos blindados que se movem com cliques metálicos. É um oásis no vazio, vida brotando do veneno sulfúrico,
Uma tapeçaria de cores improváveis, em tons de vermelho e branco contra o negro eterno. Fascinante, de um jeito que faz o coração acelerar com admiração. Mas a ameaça espreita logo ali. Esses ecossistemas não são frágeis, são vorazes. As criaturas aqui competem por cada migalha de energia, evoluindo mandíbulas que trituram metal, venenos que paralisam em instantes. O submersível passa perto demais de uma fenda, e um tentáculo, ou era roça o casco, um toque leve que envia um tremor pelos instrumentos. Acidente ou teste? 8.000 metros. O explorador sente o isolamento como nunca antes, uma solidão que corrói a mente. Humanos como ele descem com máquinas deixando rastros, cabos partidos de expedições antigas, boias que flutuam perdidas, ecos de sonares que reverberam como gritos em uma caverna. Esses ruídos perturbam o equilíbrio milenar, agitando o que dormia. Desaparecimentos se multiplicam nessa zona. Submersíveis que param de responder, suas últimas transmissões cortadas por interferências inexplicáveis. Não falhas técnicas, talvez. Algo que interfere, que absorve os sinais, como o mar engole luz. O explorador ouve agora, através do hidrofone, um som novo, um pulso baixo, ritmado, como um coração batendo no peito da terra. Vem de baixo das profundezas hadais, onde a pressão esmaga diamantes. Cliques se misturam a ele, mais próximos, como unhas testando a casca da bolha. A negridão se fecha completamente, um breu que os faróis mal arranham, revelando apenas fragmentos, o fundo plano de argila cinzenta, marcado por sulcos que parecem arranhões recentes, como se algo grande tivesse passado, arrastando-se no sedimento. O submersível paira, os propulsores em neutro, e a presença retorna. No monitor, uma forma se delineia novamente. Maior agora, uma silhueta alongada que se curva como uma serpente adormecida, não ataca, não foge, apenas flutua, os contornos ondulando levemente, como se respirasse. Olhos. Não se veem, mas se sentem, fixos no intruso com uma intensidade que transcende a carne. O explorador congela, o pulso ecoando no confinamento. É ilusão óptica, um truque da profundidade. Ou o mar, esse vasto organismo, revelando uma parte de si que não quer ser vista? O contraste finaliza o quadro, beleza em miniatura, como plâncton que brilha ao ser agitado, criando constelações efêmeras na água. Ameaça no macro, no vazio que cerca tudo, onde o silêncio não é ausência, mas vigilância. Nossos ecos humanos, os zumbidos de drones perdidos, os restos de mineração submarina irritam esse guardião, provocando respostas sutis, correntes que desviam rotas, formas que se aproximam para depois recuar. O explorador anota, mas as palavras saem hesitantes. 9.000 metros se aproximam e a descida parece inevitável, puxada por uma força que não é só gravidade. Algo espera lá embaixo, no ponto mais negro, onde o oceano se toca a si mesmo. Observa em silêncio e talvez, só talvez, nos convide para ficar. Para sempre. 9.000 metros. O submersível desliza para o limiar do radar, onde o oceano se torna um punho cerrado, esmagando o tempo e o espaço em um abraço sem misericórdia. O explorador sente o casco vibrar, não com raiva, mas com uma fadiga profunda, como se o metal suasse sob o peso invisível. A negridão aqui não é vazia, ela pulsa, uma respiração coletiva de águas que se acumularam por eons, carregando o eco de tempestades esquecidas e naufrágios que viraram lendas. Os faróis traçam um caminho estreito, um fio de esperança tecida em luz branca, mas o que iluminam é fragmentado, como páginas rasgadas de um livro antigo mergulhado na lama. A descida revela camadas que desafiam a imaginação. Acima, os últimos vestígios de bioluminescência se dissipam, deixando apenas o brilho artificial como âncora.
Mas olhe para o fundo, ravinas se abrem como bocas famintas. Vales submersos que engolem o sedimento em redemoinhos lentos, circulares, como olhos girando em contemplação. Rochas vulcânicas se erguem em picos irregulares, cobertas de uma crosta fina que brilha fracamente, não por vida, mas por minerais que capturam a luz e a distorcem, transformando feixes retos em arcos tortuosos. É uma beleza austera, esculpida pela paciência geológica, onde cristais se formam em agulhas que perfurariam a carne sem esforço. O mar oferece esses tesouros como iscas, reluzindo no escuro para atrair o olhar, mas o toque deles queima, dissolve, reivindica. A pressão agora é um coro constante, um sussurro que se infiltra pelos selos, rangendo como dentes cerrados em um sonho ruim. 10.000 metros. O silêncio envolve tudo, um casulo que amplifica o menor som. O clique dos relés nos painéis, o gotejar condensado no teto da cabine. O explorador ajusta os controles, os dedos frios e rígidos, e o hidrofone capta variações sutis. Pulsos que sobem do abismo, ritmados como um código antigo, pausando e recomeçando em padrões que não se repetem. Podem ser bolhas de gás metano escapando de fendas, ou terremotos submarinos distantes, ou algo que se comunica testando as águas com toques sonoros, como dedos traçando o contorno de uma presa adormecida. O som para e o vazio retorna, mais opressivo, como se o oceano escutasse de volta. Sinta o contraste que esse reino impõe. Em bolsões isolados, vida persiste de formas improváveis. Anfípodes translúcidos, pequenos como grãos de areia, mas endurecidos como armaduras, rastejando pelo sedimento em busca de restos orgânicos que caem como maná das camadas superiores. Suas carapaças captam a luz dos faróis em reflexos prateados, criando ilusões de estrelas no breu, um espetáculo delicado que acalma o espírito por um instante. Beleza frágil, pensaria o observador da superfície. Mas aproxime-se. Esses seres não são inofensivos. Eles devoram o que encontram. Mandíbulas minúsculas, triturando ossos de criaturas maiores, adaptados a um mundo onde a fome é lei eterna. O vazio ao redor amplifica o perigo. Um espaço vasto, onde o menor erro significa isolamento total, engolido por correntes que descem como rios negros, carregando tudo para o esquecimento. O explorador nota as marcas humanas nesse abismo intocado, ou quase. Fragmentos de plástico, leves como fantasmas, flutuam preguiçosos, resquícios de uma poluição que desce devagar, envenenando o que toca. Sondas perdidas jazem no sedimento, suas antenas quebradas como ossos expostos, transmitindo silêncio há anos. Esses intrusos perturbam o equilíbrio, enviando ecos de ruídos artificiais que reverberam pelas ravinas, agitando o que repousava. Desaparecimentos crescem aqui. Mergulhos que terminam em estática, equipamentos que param de funcionar sem explicação, como se o mar os reclamasse de volta. Não por vingança, talvez, por defesa. Algo reage, sutil, desviando caminhos com correntes inesperadas ou silenciando sinais com uma interferência que parece intencional. 11.000 metros. A presença se intensifica, não como um ataque, mas como uma sombra que se alonga ao lado do submersível, paralela, paciente. Os monitores piscam com contornos borrados, uma forma que se move devagar, contornando penhascos submersos como se conhecesse cada fenda por nome. Não é um peixe conhecido, com barbatanas que cortam a água. É maior, mais fluido, uma silhueta que ondula como fumaça subaquática, absorvendo a luz em vez de refleti-la. Os faróis arroçam, revelando por frações de segundo texturas impossíveis, membranas que se contraem como pulmões, ou escamas que mudam de cor no breu, camuflando-se no nada. Desaparece atrás de uma rocha, mas o sonar a rastreia.
Vem de baixo, subindo com uma lentidão que sugere controle, não pressa. Observa, mede. O explorador segura a respiração, o coração um tambor no peito confinado, ecoando pelo casco como um sinal para o escuro. O contraste se aprofunda no coração desse vazio. Beleza em detalhes microscópicos, bactérias quimiosintetizantes formando tapetes iridescentes ao redor de vazamentos sulfurosos, brilhando em tons de violeta e ouro sob a luz artificial, como joias forjadas no inferno. Um ecossistema minúsculo, pulsante, que sustenta cadeias alimentares inteiras em um ponto onde a luz solar nunca chegou. Admiração surge, um fogo breve contra o frio, mas a ameaça paira no macro. O abismo se estende em planícies intermináveis de argila fina, marcadas por trilhas que serpenteiam como veias, sulcos profundos que sugerem passagens de algo massivo arrastando-se no sedimento recente. O submersível treme levemente, um roçar distante vibrando pela água. Um tentáculo, uma cauda, testando a bolha sem romper. O silêncio que segue é acusador, carregado de expectativa. 12.000 metros. O explorador sente o limite da sanidade se aproximar, o isolamento corroendo como ácido. Nossos ecos persistem. O zumbido residual de propulsores antigos, fragmentos de comunicações que o mar filtra e distorce, devolvendo como ruídos fantasmagóricos. Esses distúrbios provocam respostas, pulsos sonoros que aumentam, cliques que se multiplicam como um coro se reunindo. A forma retorna, mais nítida agora no sonar, circundando o submersível em um arco amplo, como um predador avaliando fraquezas. Não ataca, não revela. Apenas paira, os contornos se dissolvendo nas bordas da tela, deixando uma dúvida que se enraiza na mente. É guardiã desse reino? Relíquia de uma era pré-histórica, evoluída para vigiar o que não pertence? O oceano vasto e indiferente usa-a como extensão de si mesmo, um olho no abismo que nos segue, registrando cada mergulho como uma transgressão. A negridão se fecha como uma cortina final. Os faróis mal penetrando além de 10 metros, revelando apenas o imediato. O sedimento que sobe em nuvens lentas, obstruindo a visão como névoa em um pântano. 13.000 metros. O gemido do casco se torna um lamento contínuo e o explorador anota coordenadas com mãos que tremem. As palavras se desfazendo em rabiscos. Sons cercam agora. Roncos baixos que vibram pelos ossos, pulsos que sincronizam com o batimento cardíaco. A presença se aproxima. Uma silhueta que enche a tela por um instante, alongada, segmentada, com apêndices que se estendem como dedos curiosos. Toca o casco? Um impacto leve, ecoando como um sussurro. O mar observa em silêncio e, nesse silêncio, convida, desafia. Revela que o fundo não é fim, mas um portal para o desconhecido, onde olhos eternos esperam, pacientes, pelo que virá a seguir. A descida não cessa. Mas o peso dela nos transforma, nos torna parte do escuro. 14.000 metros. O submersível mergulha no núcleo do Hadal, onde o oceano se condensa em uma essência pura de pressão e escuridão. Um mundo que esmaga, não apenas o corpo, mas a noção de limites. O explorador sente o casco se curvar, um arco sutil que ecoa, como um suspiro forçado, enquanto a água lá fora se torna densa como mel negro, fluindo em camadas que se sobrepõem como páginas de um grimório selado. Os faróis exaustos projetam um brilho opaco, um véu tênue que mal perfura a negritude, revelando apenas o sedimento que se agita devagar, como cinzas de um incêndio apagado há eras. Aqui, o mar não permite ilusões. Ele é o vazio encarnado, um abraço que sufoca e revela ao mesmo tempo. A descida pinta um quadro de contrastes que cortam como lâminas frias. Em bolsões raros, a vida teima em existir.
minúscula e resiliente, colônias de bactérias que formam tapetes luminescentes ao redor de fendas fumegantes, emitindo um fulgor espectral em tons de azul profundo, como veias pulsantes sob a pele da terra. É uma beleza etérea, um sussurro de criação em meio ao nada, onde organismos se entrelaçam em simbioses que desafiam a morte, filtrando toxinas em alimento, tecendo redes de sobrevivência que brilham como teias de aranha tecidas com estrelas caídas. O explorador observa, hipnotizado por um instante, o modo como essas luzes dançam, criando padrões que parecem mensagens codificadas, convites para um banquete invisível. Mas sinta o reverso. Essa luz não guia, ela atrai. Atrás dela o escuro se move, formas que se contorcem nas bordas, predadores que esperam o descuido, bocas que se abrem em silêncio para engolir o que se aproxima demais. O oceano oferece esses vislumbres como presentes envenenados, doces armadilhas em um reino onde a admiração pode custar tudo. A pressão agora é um peso vivo, um pulso que vibra através do metal, fazendo os instrumentos tremerem como folhas em uma ventania subaquática. 15.000 metros. O silêncio se torna um ser em si, denso e atento, absorvendo o zumbido residual dos motores até que reste apenas o eco do próprio coração do explorador, batendo como um sinal de rádio fraco em uma frequência proibida. O hidrofone capta fragmentos, roncos abafados que sobem das ravinas abaixo, como respirações coletivas de algo adormecido, pausando e retomando em um ritmo que imita o das ondas superficiais, mais distorcido, mais lento, mais antigo. Podem ser fluxos de água fria emergindo de abismos geológicos ou o deslocamento de massas sedimentares se assentando após milênios. Ou não. O som se entrelaça com cliques isolados, mais próximos agora, como unhas testando a casca externa, traçando linhas invisíveis que enviam vibrações pelo casco. O explorador congela, os olhos fixos nas telas, onde sombras piscam nos cantos, formas que se insinuam sem se comprometer. Pense na fragilidade humana nesse teatro de sombras. O submersível, essa extensão precária de curiosidade, deixa rastros sutis, partículas de lubrificante que vazam devagar, ecos de comunicações que o mar filtra e devolve como fantasmas distorcidos, fragmentos de metal corroído de expedições passadas que jazem espalhados como ossos de exploradores esquecidos. Esses resquícios irritam o equilíbrio, enviando ondulações que propagam pelo vazio, despertando o que repousava em letargo. Desaparecimentos ecoam nessa profundidade, sinais que se perdem abruptamente, bolhas de estática que cortam transmissões como tesouras invisíveis, mergulhos que terminam em silêncio radioativo. Não são meras falhas, são respostas. O oceano, sensível como uma ferida aberta, reage com correntes que desviam, interferências que engolem, silenciando os intrusos que ousam perturbar seu sono milenar. O explorador sente isso agora, uma eletricidade na água que faz os pelos da nuca se eriçarem, mesmo no confinamento isolado. 16.000 metros. A presença se materializa não em forma, mas em sensação, uma sombra que envolve o submersível como um manto vivo, circundando em espirais lentas que o sonar mapeia como um redemoinho consciente. Não é uma criatura de contornos definidos, com barbatanas ou escamas que reflitam a luz. É fluida, alongada, uma silhueta que se funde ao escuro, ondulando como fumaça em correnteza maior que qualquer peixe conhecido, talvez estendendo-se por metros em apêndices que se estendem e retraem como dedos explorando o desconhecido. Os faróis a tocam por frações de segundo, revelando texturas que desafiam a lógica, membranas translúcidas que absorvem o brilho e o devolvem em tons fantasmagóricos, ou uma massa que pulsa levemente, como um coração exposto ao vácuo. Ela não avança, não recua, paira, paralela, os movimentos sincronizados com os do submersível,
como se lesse as intenções do intruso através das vibrações da água. Observa, em silêncio. Um guardião primordial, talvez, evoluído para vigiar os portais do abismo, ou mera extensão do mar, um olho que registra cada descida como uma nota em um diário eterno. O contraste atinge o ápice nesse limiar. Beleza em sussurros, cristais de gelo metano que se formam em gaiolas translúcidas no sedimento, capturando bolhas presas como almas em prisões de vidro, refratando a luz dos faróis em prismas que dançam como auroras submersas, um espetáculo efêmero que evoca mundos perdidos. Admiração brota, um bálsamo contra o terror crescente, mas a ameaça domina o vasto. Planícies de argila que se estendem em horizontes invisíveis, marcadas por sulcos profundos e recentes, trilhas que serpenteiam como veias de um organismo acordando, sugerindo passagens de algo colossal que se move no breu, arrastando-se com paciência geológica. O submersível treme novamente, um roçar mais insistente agora, ecoando pelo casco como um toque curioso, testando a integridade sem romper. O silêncio que segue carrega peso, uma pausa carregada de julgamento onde o oceano parece pausar para avaliar o que desceu tão fundo, 17.000 metros. O explorador sente o fim da jornada se aproximar, não como alívio, mas como um véu se fechando, o isolamento corroendo as bordas da mente como ferrugem em metal exposto. Nossos ecos humanos persistem, fracos mas teimosos. O resíduo de sonares que reverberam como ecos de gritos abafados, plásticos microscópicos que se assentam como neve tóxica, perturbando o equilíbrio com sua presença alienígena. O mar responde com sutileza, pulsos que intensificam, cliques que se multiplicam em um coro baixo, formas que se aproximam para recuar, deixando dúvidas que se enraizam como sementes no escuro. A silhueta retorna, preenchendo a tela por um momento inteiro, segmentada, imensa, com apêndices que se estendem como raízes, buscando solo, tocando o casco em pontos múltiplos, vibrações que viajam pela estrutura como um sussurro interrogativo. Não é hostil, não é amigável, é inevitável. O oceano a usa como sentinela, revelando que o fundo não é um lugar, mas um estado. Um convite para se fundir ao silêncio, para se tornar parte do que observa. 18.000 metros. O gemido do casco se funde ao ronco distante e o explorador anota as últimas observações. As palavras se desfazendo em fragmentos, como se o mar as dissolvesse. A negridão se fecha completamente, um breu que engole até a luz residual, deixando apenas a sensação de ser visto, julgado, medido. Sons cercam, roncos que sincronizam com a respiração, pulsos que ecoam o batimento cardíaco, uma sinfonia de vigilância que culmina em um toque final, um impacto suave que faz o submersível inclinar. A forma se afasta, dissolvendo nas bordas da tela, mas a presença permanece, impregnada na água como um perfume de mistério. O oceano guarda verdades que nos chamam das profundezas, mas que nos quebrariam se reveladas por completo. Lá embaixo, no ponto mais negro onde o mar se toca a si mesmo, algo observa em silêncio eterno, paciente como o tempo, esperando o próximo intruso. E quando voltarmos à superfície, levaremos apenas a dúvida, o que nos seguiu para cima, invisível, no rastro das bolhas que sobem.